quem me perguntou sobre as linhas que eu utilizo as linhas de meada há muitos anos. Muitos anos eu utilizo essa linha aqui, que é a linha da Coats Corrente, que é a Moliné. Ela é chamada Moliné, as linhas de meada. Eu acabo sempre colocando nas plaquetinhas. Essa plaquetinha, por exemplo, é antiga da época que eu fazia só ponto cruz. Tem pra lá de quase 20 anos, por aí. Sem brincadeira, gente. Então, eu tenho linhas dessa época. E aí, o que acontece? Eu gosto muito dessas linhas para o bordado. Ela tem um brilho maravilhoso e tudo. Aí, eu sempre experimento linhas novas, as linhas da Juliana, as linhas... A Alessandra também me mandou, que é lá de Goiânia. Ela me mandou linhas também dela, são maravilhosas, que ela também tinge. Aliás, a Alessandra também é nossa aluna. E aí eu tenho também aqui, outro dia eu experimentei as fitas da Juliana, né? Então, eu não tenho hábito de bordar com fita, então eu sempre vou experimentar. Agora, as linhas mais comuns para que eu falo, né, que é da Círculo, da Coats Corrente também, Camilinha, essas eu não tenho por hábito de bordar, porque são linhas mais grossas, ó, tá vendo? Eu tô fazendo aqui, ó. Então, eu gosto de fazer o meu trabalho, ponto, por exemplo, ponto atrás, aqui, porque eu já sei o tamanho certinho de colocar, né, a pontinha da agulha, que eu sempre falo pra vocês, tá certo? E eu vou, olha, venho com a minha agulha bem de pezinho e vou à frente. Aqui eu vou dividir em dois pra sair 2 pontinhos. Você conhece o ponto cadeia, mãe? O ponto cadeia não é o correntinho? Não sei. Uma pessoa compartilhou aqui que viu numa revista, queria saber se você conhecia. O ponto cadeia, ele é conhecido também como cadeia, mas é o correntinha. Aí tem gente que chama de cadeia, tem gente que chama o ponto elo de cadeia, porque ele vai formar uma cadeia, sei lá, depende muito da onde veio a procedência da revista, de qual lugar e tudo mais, né? Então, eu acho que é isso, teria que fazer uma pesquisa para ver, se, né, você tivesse a revista, para ver de que lugar que veio, tá certo? Então, fazendo dessa forma aqui o bordado, para mim, ele é mais prático, ele é mais rápido. Eu ensino sempre assim. Quando eu vou ensinar, eu ensino a fazer o bordado dessa forma. E sempre para frente, porque foi dessa forma que eu aprendi. E eu acho mais prático. Olha, aqui, ó, vou pegar bem no anterior. E aqui, como eu não tô querendo virar muito, e aí já começa a ficar longe, eu não vou conseguir segurar o bastidor aqui na minha mão. Aí sim eu faço o recurso, ó, de descer a minha agulha. Tô com o bastidor grande, né? A peça tá aqui. E venho aqui, não vou passar em cima das mãozinhas do bracinho, ó, e fecho aqui no último. E aí, eu vou aqui do outro lado, sair bem juntinho aqui, e continuo fazendo o pontinho, tá? Então, você que tá começando, você pode bordar desse jeito. Super tranquilo, né? E a grande maioria dos homens bordam assim também. Cima para baixo, de baixo para cima. E fica super legal. Eu vou fazer o ponto aqui, será que vai ficar muito grande? Vou fazer um menorzinho. Porque ele tem uma pequena curva, vai ficar grande, tá certo? Ó, então, quando o bastidor, que eu não quero mexer no bastidor agora, você não podia tirar do bastidor e colocar no seu? Eu poderia. Que aqui a gente não tem um volume, não vai esmagar o seu trabalho, mas eu não vou deixar o resto da vida aqui o bastidor, eu vou tirar, né? Então, eu abri um pouquinho, um pontinho aqui. E aí, o que acontece? Eu posso deixar num bastidor grande assim ou pegar um bastidor menor. Mas lembra que eu falei ontem, de repente, eu vou virar, de repente você tem só um bastidor grandão na sua casa, e aí você acaba não usando porque fica descômodo. De fato, fica descômodo, porém, você vai trabalhar sempre com de baixo para cima com a agulha e de cima para baixo, tá certo? Estou rematando aqui também, alguém havia pedido para mostrar o arremate que eu faço com bastidor, é dessa forma também, né? Que a gente passa a linha e eu não dou nó. Se houver a necessidade de dar nó, por exemplo, no outro trabalho, eu dou o nozinho. Corto bem rente e pronto. Assim a gente terminou aqui a mãozinha do espantalho, né? A luvinha. Vamos fazer aqui. Depois que a gente passar no ferro ou no secador, fica muito melhor
que aí ele vai dar todo o detalhe, né? Vai sair o risquinho. Essa parte aqui nós vamos fazer da mesma cor. E o narizinho eu escolhi um tom mais rosinha, né? E a gente vai fazer isso depois um pouquinho com vocês. Então tem algumas coisas para fazer.